Olá, sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Hoje quero abordar um assunto muito bom sobre uma seita que tem surgido em nosso meio, apelidado por nós de os desigrejados. Esses desigrejados lutam contra a reunião em templos. Muitos deles, 90%, dizem que é pecado se reunir em templos. Dizem que a igreja tem que se reunir em casas, porque os templos são de pedras e Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então eles vão se reunir em casas, que são de pedras também, e Deus não habita em nada feito por mão de homem, então a casa deles é feita por mãos de homens também, então Deus não habita lá. Por que se reunirem ali? Então a ideologia muito errada deles em usar esse artifício, esse argumento satânico para retirar as pessoas das igrejas, vírgula, dos templos e, vírgula também, né, gente, dos locais de adoração. Então, esse grupo religioso, liderado por Satanás, tem tido um certo êxito quanto a isso, porque as pessoas não leem as escrituras e ficam embaraçadas com esse vento de doutrina satânica. E iremos hoje trazer um texto para quebrar de vez com essa tese deles, esses argumentos. Então eu vou trazer nesse texto duas expressões utilizadas para o templo de Deus. Uma somos nós e a outra o templo de Jerusalém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bom, esse texto está dizendo que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Então eles são corretíssimos em afirmar que nós somos o templo de Deus. Mas daí eles utilizam um argumento dizendo que se nós somos o templo de Deus, não precisamos de templo. Bom, vamos refutar essa parte, porque nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. Deus nunca habitou em nada imaterial. Nunca. Sempre habitou em nós. Nós somos o templo de Deus. Mas nos reunimos em templos, em casas, em praças. Não é porque o templo de Deus é de pedra e Deus não habita nele que não poderemos nos reunir. Porque as casas que ele se reúne são de pedras e Deus não habita em casa de pedras feitas por mãos de homens. Então a casa que ele se reúne, Deus não habita naquela casa, ele habita em nós e nós habitamos nas casas, nós habitamos no templo. Então essa é a verdade. Vamos ver o texto que fala sobre o templo de Deus sendo o templo de Jerusalém. Mateus capítulo 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus. Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Que templo é esse que ele está falando? O templo de Jerusalém. Este é o templo que ele está falando. Então Jesus entrou no templo de Deus. Ele entrou ali em alguém? Não, ele entrou no templo de Deus e lá naquele templo ele expulsou os que vendiam e compravam. Então nesta passagem o templo de Jerusalém está sendo chamado de o templo de Deus. E Deus ainda chama de casa. Jesus, ele chama de casa. Minha casa. Ele diz que é a casa dele. Então vamos ler o versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ele está falando do templo de Jerusalém. Então, claro que aqueles rituais do templo foram todos cumpridos em Cristo e não precisamos daqueles rituais, até porque não somos judeus. Quem utilizava aqueles rituais eram os judeus. Então Cristo cumpriu tudo aquilo, o véu do templo se rasgou, então acabou a separação do santo do santíssimo e hoje nós temos acesso direto ao Pai. Mas não é proibido que você tenha um local para se reunir para adorar a Deus. Não é pecado se reunir em um templo, em uma casa,
Não há proibição disso nas escrituras sagradas, principalmente porque naquela época nem existiam templos dos cristãos. Não, eles se reuniam realmente em casa. Então como é que ele iria proibir alguém de se reunir em templos? Não tem a mínima lógica isso. Vamos ao templo, vamos orar em templo, fora do templo, não há necessidade. Se nós não tivéssemos o templo, seríamos cristãos sem o templo, mas já que nós temos, não vamos ficar pela casa dos outros, almoçando e jantando, pedindo comida aos outros, aquele negócio todo, lanchando, para dizer que é a igreja de Cristo, que tem que ficar dentro de casa, e naquelas casas de pedra feitas com mãos de homens. Não. Precisamos nos reunir, entendeu? Um lugar para adorar a Deus não é proibido. Um grande abraço a todos.